No dia do casamento da minha filha, vi aquele homem poderoso encurralar ela num corredor vazio. Ele dizia que ia destruir a vida dela se ela não obedecesse. Eu tinha duas escolhas: assistir minha filha ser quebrada por um monstro de gravata ou fazer algo que nunca imaginei ser capaz. Naquela noite, uma taça de vinho mudou tudo. Meu nome é Augusta Marten. Tenho 65 anos e carrego na minha bolsa duas coisas indispensáveis: meu terço e meus remédios tarja preta para a ansiedade. Moro aqui em Poços de Caldas, Minas Gerais, nessa cidade serrana que sempre me acolheu com seu clima frio e suas águas termais. Nasci em Cataguases, também aqui em Minas, mas foi em Poços que construí minha vida depois de tudo o que aconteceu. Hoje de manhã, enquanto vocês me assistem, estou aqui na minha salinha arrumando o álbum de fotografias antigas da família. Tenho essa mania de tirar as fotos, organizar por data, colar de novo, porque com o tempo elas vão ficando soltas, amareladas. Gosto de sentar aqui na minha poltrona velha, com os óculos na ponta do nariz, folheando essas memórias. Tem foto de quando eu era menina em Cataguases, foto do meu casamento, foto da Camila pequenininha, foto dos meus netos. Cada uma dessas imagens conta uma história. E eu gosto de revisitar elas de vez em quando, principalmente agora que tenho tempo para isso. A sala é pequenininha, com aquele cheiro de casa de vó que todo mundo conhece. Tenho uma estante cheia de livros que peguei emprestado da biblioteca municipal ao longo dos anos, umas plantinhas na janela que eu rego todo santo dia, e um crucifixo grande na parede que era da minha mãe. É um cantinho simples, mas é meu refúgio. Comecei essa mania de organizar álbuns depois que me aposentei da escola onde trabalhei como merendeira por 35 anos. Virou uma forma de manter a cabeça ocupada, de não ficar remoendo o passado de um jeito que machuca. Quando organizo as fotos, é como se eu tivesse controle sobre as memórias, sabe? Escolho quais guardar, quais jogar fora, quais colocar em destaque. É uma terapia silenciosa que me faz bem. Mas antes de continuar minha história, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo. Me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo esse vídeo e em que horinha do dia vocês encontraram essa vovó aqui. De manhãzinha tomando café, depois do almoço descansando ou já de noitinha. Eu sempre leio todos os comentários com muito carinho e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa velha aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botãozinho vermelho aí embaixo, viu, benzinho? Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Isso ajuda demais essa vovó a continuar contando essas histórias. Me conta de onde você é, por favor. Vamos criar uma corrente de carinho. Pois bem, meus queridos, eu preciso contar para vocês uma história que mudou minha vida para sempre. Uma história que envolve o casamento da minha filha Camila, um homem poderoso e perigoso, e uma decisão que tomei num corredor escuro de um clube de campo luxuoso. Não foi fácil chegar até aqui para contar isso, mas acredito que minha história pode ajudar outras mães, outras filhas, outras mulheres que estão presas em situações parecidas. Hoje tenho essa vida tranquila, organizando minhas fotos, vivendo em paz na minha casinha simples, aqui em Poços de Caldas. Mas houve um tempo em que achei que ia perder minha filha, que ia vê-la ser destruída por um monstro de terno caro e sobrenome importante. E foi naquele momento que descobri do que uma mãe é capaz quando vê sua cria ameaçada. Descobri que existe uma força dentro da gente que a gente nem imaginava ter. Nasci em Cataguases, uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, em 1960. Meu pai se chamava Lindolfo Marten, um homem de mãos calejadas que trabalhava como mestre de obras, construindo casas para os fazendeiros da região. Minha mãe, Gersina, era costureira e bordadeira, daquelas que faziam enxovais inteiros à mão, com uma paciência que eu sempre admirei. A gente morava numa casa simples de 3 cômodos na Rua das Acácias, perto da igreja matriz. A casa tinha chão de cimento queimado que minha mãe lavava todo santo dia, e um quintal comprido onde meu pai plantava de tudo: couve, alface, tomate, jiló, quiabo. Éramos em 6 irmãos. Eu era a terceira filha,
bem no meio da ninhada. Meus irmãos mais velhos eram Valdomiro e Terezinha, e os mais novos eram Aparecida, Geraldo e o caçulinha, Ananias, que nasceu quando eu já tinha 12 anos. Nossa casa era uma bagunça boa, cheia de vida, cheia de barulho. De manhã cedo, antes do sol nascer, meu pai já estava de pé, preparando o café preto forte, daquele que parece piche, e saía para a obra. Minha mãe ficava em casa costurando para as madames da cidade, e nós, as meninas, ajudávamos com os afazeres. Minha infância foi humilde, mas foi feliz. A gente brincava na rua de pega-pega, esconde-esconde, amarelinha riscada com carvão no chão. Eu adorava subir nas árvores, coisa que minha mãe detestava, porque eu vivia rasgando os vestidos. "Augusta, desce daí, menina! Você não é moleque, não!" ela gritava da janela. Mas eu não ligava muito, adorava ficar lá em cima do pé de goiaba, olhando o movimento da rua. Na escola, que ficava a 3 quarteirões de casa, eu era boa aluna. Gostava de ler, gostava de fazer conta. A professora Eulália, uma senhora de coque bem preso e óculos redondos, sempre dizia para minha mãe: "Dona Gersina, a Augusta tem jeito para estudo, a senhora devia deixar ela continuar." Mas naquele tempo, menina pobre estudava só até onde dava. Quando completei 14 anos, saí da escola para ajudar em casa. Comecei a trabalhar como auxiliar da minha mãe na costura, e depois, aos 16, consegui emprego numa fábrica de tecidos que tinha ali perto. As tardes de domingo eram sagradas na nossa casa. Minha mãe fazia aquele frango com quiabo, arroz com pequi que buscávamos lá no mercado municipal e o famoso angu mole batido na colher de pau. A casa enchia de cheiro bom e a gente comia na mesa toda junta, meu pai sentado na cabeceira, minha mãe servindo todo mundo antes de se sentar. Depois do almoço, os homens iam jogar truco debaixo da jabuticabeira. E nós, mulheres, lavávamos a louça e sentávamos na calçada para conversar com as vizinhas. Cataguases era pequena, todo mundo se conhecia. A gente ia na missa das 6 da tarde todo domingo, rezava o terço em maio na casa de Dona Nadir, participava das festas juninas na praça. Eu me lembro do cheiro de canjica com canela, do quentão que os homens tomavam escondido das mulheres, das fogueiras altas onde a gente pulava pedindo proteção a São João. Quando eu tinha uns 10 anos, conheci minha melhor amiga, a Zenaida. Ela morava 2 ruas abaixo. Era filha do sapateiro da cidade. Nós duas éramos inseparáveis, passávamos o dia inteiro juntas quando não estávamos trabalhando. A gente sonhava em ter uma vida melhor, casar com homens bons, ter filhos, uma casa própria. Sonhos simples de meninas do interior. Meu pai era rígido, mas justo. Ele não batia na gente sem motivo, mas quando a gente aprontava, vinha aquele olhar sério que já era suficiente para a gente se endireitar na hora. Minha mãe era mais carinhosa, mais de abraço e beijo na testa. Ela cantarolava enquanto costurava, músicas antigas de rádio, e eu adorava ficar sentada no chão do lado dela, passando linha na agulha, organizando os botões por cor. A vida não era fácil, o dinheiro era sempre curto. Teve época que a gente comia feijão com farinha no almoço e no jantar, e minha mãe disfarçava dizendo que era porque a gente gostava. Mas nunca faltou o essencial: comida na mesa, roupa lavada, casa limpa e muito amor. Meu pai dizia sempre: "A gente é pobre de dinheiro, mas rico de dignidade." E ele tinha razão. Eu cresci vendo minha mãe acordar às 4 da manhã para dar conta de tudo, vendo meu pai chegar em casa com as mãos sujas de cimento, mas sempre com um sorriso pro caçulinha, que corria para abraçar ele. Aprendi o valor do trabalho, da honestidade, da família. Aprendi que a gente pode não ter muito, mas se tiver amor e respeito dentro de casa, a gente tem tudo. As festas de fim de ano eram as mais esperadas. Minha mãe juntava dinheiro o ano todo para fazer o peru de Natal, e a casa enchia de parentes. Tios, tias, primos, todo mundo junto na nossa salinha apertada, cantando, rindo, comendo rabanada com canela. Eu adorava aquela confusão boa, aquele barulho de família unida. Quando eu tinha 12 anos, minha irmã mais velha, a Terezinha, casou e saiu de casa.
Foi a primeira vez que eu senti aquele vazio de alguém da família indo embora. Mas ela continuou perto, morava só a 10 minutos dali, e a gente se via toda semana. Foi nessa época tranquila, nessa infância protegida pelos meus pais, que eu fui criando minhas raízes, meu caráter. Eu não sabia ainda, mas tudo aquilo que aprendi ali, sobre ser forte, sobre proteger quem a gente ama, sobre não baixar a cabeça para a injustiça, ia me preparar para o que viria depois, muitos anos mais tarde. Aquela menina que subia em árvore e adorava ler, um dia seria uma mãe que faria qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para proteger sua filha. Dos 13 aos 17 anos, minha vida seguiu naquela rotina tranquila de Cataguases. Eu trabalhava na fábrica de tecidos durante a semana. Acordava às 5 da manhã para pegar o primeiro turno e voltava para casa com os dedos doloridos de tanto manusear os rolos de pano. Mas eu era feliz. Tinha minhas amigas da fábrica, tinha a Zenaida com quem eu conversava sobre tudo, sobre os rapazes que a gente achava bonitos, sobre os sonhos de ter uma família. Quando eu tinha 15 anos, comecei a namorar o Osvaldo. Ele era 2 anos mais velho que eu. Trabalhava como ajudante na padaria do seu Teodoro. Era um rapaz simples, de sorriso fácil, que me trazia pão doce escondido da mãe dele toda sexta-feira. A gente namorava na porta de casa, debaixo do olhar vigilante do meu pai, que ficava sentado na cadeira de balanço fingindo ler jornal, mas eu sabia que ele não tirava o olho da gente. O namoro era inocente, daqueles de mãos dadas, beijo roubado rápido quando ninguém estava olhando. Osvaldo falava em casar comigo, em juntar dinheiro para comprar um terreno, construir uma casinha. Eu sonhava acordada com aquilo, me imaginava de noiva, tendo meus próprios filhos, cozinhando para o meu marido. Mas a vida tinha outros planos para mim. Quando completei 18 anos, em 1978, tudo mudou. Osvaldo foi chamado para trabalhar numa construção em Juiz de Fora, uma cidade maior, com promessa de salário melhor. Ele me pediu para esperar, disse que voltaria em 6 meses para casar comigo. Eu acreditei, claro, mas 6 meses viraram 1 ano, e as cartas que ele mandava foram ficando cada vez mais espaçadas, até que pararam de chegar. Foi a Zenaida quem me contou, com pena nos olhos, que o Osvaldo tinha arranjado outra namorada lá em Juiz de Fora. Eu chorei muito, me senti traída, enganada. Mas a vida não para esperar a gente cicatrizar, não é mesmo? Aos 19 anos, conheci o Aristides. Ele era caminhoneiro, vinha de Poços de Caldas fazer entregas na fábrica onde eu trabalhava. Era um homem de quase 30 anos, alto, forte, de bigode grosso e voz grave. Ele começou a me dar atenção, me elogiar, dizer que eu era a moça mais bonita que ele já tinha visto. Depois da decepção com o Osvaldo, aquilo foi como um bálsamo para o meu coração ferido. Aristides era diferente dos rapazes da minha idade. Ele tinha dinheiro, tinha um caminhão próprio, tinha experiência de mundo. Ele me levava para tomar sorvete na sorveteria da praça, me dava presentes, perfume importado que ele trazia de São Paulo. Meus pais ficaram desconfiados no começo, achavam ele velho demais para mim, mas ele era educado, falava bonito, e aos poucos foi conquistando a confiança deles. 6 meses depois de nos conhecermos, Aristides me pediu em casamento. Eu tinha acabado de completar 20 anos. Ele disse que queria me levar para Poços de Caldas, que lá a vida era melhor, que ele tinha uma casa boa esperando por mim. Meus pais ficaram tristes de me ver partir, mas era costume na época, a moça seguir o marido. Minha mãe chorou muito no dia que eu arrumei minhas malas. Casei em maio de 1980, numa cerimônia simples na igreja matriz de Cataguases. Usei o vestido de noiva que minha mãe costurou com tanto carinho, véu de tule, grinalda de flores brancas. Foi um dia bonito, mas eu me lembro de sentir um aperto no peito quando subi naquele caminhão com o Aristides para ir embora. Era como se uma parte de mim soubesse que nada seria como eu tinha sonhado. Cheguei em Poços de Caldas no final da tarde. A casa ficava num bairro afastado, era maior que a que eu morava em Cataguases, mas tinha algo nela que me deixou desconfortável desde o primeiro momento. Era escura, as janelas eram pequenas e havia uma frieza no ar que não era só por causa do clima da serra. Os primeiros meses foram difíceis.
Aristides passava a semana inteira viajando, me deixava sozinha naquela casa que eu não conhecia, numa cidade onde eu não tinha ninguém. Eu ficava ali, limpando, cozinhando, esperando ele voltar. Quando ele chegava, estava sempre cansado, irritado, reclamando de tudo. A comida estava sem sal, a casa estava bagunçada, eu não tinha passado a roupa dele direito. No começo, eu achava que era só cansaço da estrada. Mas as críticas foram aumentando. Ele começou a dizer que eu era burra, que não sabia fazer nada direito, que se não fosse por ele, eu ainda estaria mofando naquela cidadezinha de interior. Quando eu chorava, ele dizia que eu era fraca, que precisava endurecer. Aos 21 anos, descobri que estava grávida. Achei que aquilo ia mudar tudo, que a chegada de um bebê ia suavizar o Aristides. E por um tempo, pareceu que sim. Ele ficou mais presente, mais carinhoso, mas era só fachada. Quando minha filha Camila nasceu, em 1981, foi o dia mais feliz da minha vida. Ela era perfeita, pequenininha, com os olhos escuros iguais aos meus. Segurei ela nos meus braços e prometi que ia proteger ela de tudo, que ia ser a melhor mãe do mundo. Mas o Aristides mudou depois que Camila nasceu. Ele tinha ciúmes da atenção que eu dava para ela. Reclamava quando ela chorava de noite, dizia que eu estava mimando demais, que bebê tinha que aprender a se virar sozinho. Eu me dividia entre cuidar da minha filha e tentar agradar um marido que cada dia ficava mais distante, mais cruel com as palavras. Ele nunca levantou a mão para mim, mas as palavras machucavam tanto quanto. Ele me destruía aos pouquinhos, dizendo que eu era gorda, feia, burra. Que nenhum outro homem ia me querer. Que eu tinha sorte dele ter se casado comigo. Eu aguentei tudo aquilo calada, por anos. Primeiro por vergonha, depois por medo de voltar para Cataguases derrotada e principalmente porque eu tinha uma filha pequena para criar. Eu não podia simplesmente abandonar tudo. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Consegui um emprego como merendeira numa escola municipal quando Camila tinha 5 anos. Foi minha salvação. Ter aquele trabalho, aquele dinheiro meu, lidar com as crianças, me deu um motivo para sair de casa, para respirar. O Aristides não gostou no começo, mas o dinheiro extra ajudava, então ele permitiu. Os anos foram passando. Camila cresceu linda, inteligente, estudiosa. Ela era minha luz, no meio de toda aquela escuridão. Quando ela tinha 15 anos, o Aristides sofreu um infarto fulminante durante uma viagem. Morreu ali mesmo, na cabine do caminhão, numa estrada entre Poços de Caldas e Belo Horizonte. Eu fiquei viúva aos 36 anos, e pela primeira vez em muito tempo, respirei aliviada. Depois que o Aristides morreu, passei 10 anos criando minha filha sozinha. Foram anos difíceis, mas também foram os melhores da minha vida. Eu e a Camila éramos só nós duas contra o mundo. Eu trabalhava duro na escola. Fazia uns bicos de costura nos fins de semana, e a gente vivia apertado, mas com dignidade. A Camila se formou em administração numa faculdade particular aqui de Poços de Caldas. Eu me orgulhava tanto dela, meu Deus. Ver minha filha de beca, recebendo o diploma, foi um dos dias que eu mais chorei de felicidade na vida. Ela conseguiu o que eu nunca tive chance de conseguir: estudo, profissão, futuro. Foi no trabalho dela, num escritório de contabilidade, que ela conheceu o Tiago. Ele era filho do dono da empresa, um rapaz educado, bonito, que vinha de uma família rica da cidade. Quando ela me apresentou ele, eu fiquei feliz. Finalmente, minha filha ia ter a vida que merecia, ia casar com um homem de posses, não ia passar as dificuldades que eu passei. Mas eu não conhecia o Dr. Olavo ainda. O doutor. Olavo era o pai do Tiago, um médico renomado de Poços de Caldas, dono de 3 clínicas particulares na cidade. Ele tinha dinheiro, poder, influência. Todo mundo conhecia o Dr. Olavo. Ele era daqueles homens que chegavam num lugar e todos se curvavam, bajulavam, queriam agradar. A primeira vez que conheci ele foi num jantar na casa deles, 6 meses depois que a Camila e o Tiago começaram a namorar. A casa era uma mansão enorme num condomínio fechado, com piscina, jardim,
empregados. Eu me senti pequenininha ali, com meu vestido simples que eu mesma tinha costurado. O doutor Olavo me cumprimentou com um aperto de mão firme demais, olhando para mim de cima como se estivesse avaliando se eu era digna de estar ali. Durante o jantar, ele falou o tempo todo sobre dinheiro, sobre suas clínicas, sobre o quanto ele era importante. A esposa dele, Dona Hortência, era uma mulher apagada, que concordava com tudo que ele dizia e mal olhava nos olhos de ninguém. Eu percebi naquele dia que havia algo errado naquele homem. Algo nos olhos dele, uma frieza, uma crueldade disfarçada de elegância. Mas eu afastei aquele pensamento. É só impressão minha, eu pensei. Ele é médico, homem importante, deve ser só o jeito dele. Como eu estava enganada. Quando a Camila anunciou o noivado, o Dr. Olavo se ofereceu para pagar tudo. A festa, o buffet, o vestido, tudo. Eu faço questão, ele disse, com aquele sorriso que não chegava nos olhos. Meu filho merece o melhor e a noiva dele também. Eu deveria ter desconfiado. Homens como ele não dão nada de graça. Tudo tem um preço. Nos meses que antecederam o casamento, percebi que a Camila estava mudando. Ela ficou mais quieta, mais tensa. Várias vezes eu perguntei se estava tudo bem, e ela dizia que sim, que era só nervosismo de noiva. Mas eu conhecia minha filha. Eu sabia que havia algo mais. Um dia, 2 semanas antes do casamento, a Camila chegou em casa chorando. Foi quando ela me contou. O Dr. Olavo estava exigindo que ela assinasse documentos transferindo parte das ações da empresa do Tiago para ele, como garantia de que ela não ia se aproveitar do filho dele. Ele dizia que mulher pobre só casa com um homem rico por interesse, e que ele precisava proteger o patrimônio da família. Mãe, eu amo o Tiago, mas o pai dele está me assustando, ela disse enxugando as lágrimas. Ele me chama lá na clínica dele sozinha e fica me pressionando. Ele fala que se eu não assinar, ele não deixa o casamento acontecer. Diz que vai convencer o Tiago que eu sou interesseira. Meu sangue ferveu naquela hora. Eu segurei as mãos da minha filha e disse: Você não precisa assinar nada, Camila. Nada. E se esse homem está te ameaçando, a gente cancela esse casamento agora. Mas ela balançou a cabeça. Eu amo o Tiago, mãe, e o Tiago é diferente do pai. Ele não sabe de nada disso. O Dr. Olavo me fez jurar que eu não ia contar para o Tiago. Ele disse que se eu contar, ele vai dizer para o filho que eu sou louca, que estou inventando história para destruir a família deles. Naquele momento, eu entendi que estava diante de um homem perigoso. Um homem que usava dinheiro e poder como armas. Um homem que manipulava, ameaçava, destruía, sempre com um sorriso educado no rosto. Conversei com a Camila por horas naquela noite. Tentei convencê-la a adiar o casamento, a contar tudo para o Tiago. Mas ela estava tão apaixonada, tão convencida de que conseguiria lidar com o sogro depois, que no final ela decidiu seguir em frente. Eu vou casar, mãe, e depois eu vou encontrar um jeito de me livrar da influência do Dr. Olavo. O Tiago é meu marido. Não é filho dele para sempre, ela disse, com uma coragem que eu não sei de onde veio. Mas eu vi nos olhos dela que havia medo, muito medo. Nas semanas que antecederam o casamento, o Dr. Olavo intensificou a pressão. Ele ligava para Camila todos os dias, dizendo que precisava resolver aquele assunto dos documentos antes da cerimônia. Ele dizia que se ela não assinasse, ele ia tomar providências. O que isso significava, a gente não sabia, mas a forma como ele falava, aquele tom de ameaça velada, deixava claro que ele não estava brincando. Eu tentei conversar com o Tiago uma vez, de forma sutil, perguntando se ele sabia que o pai estava ajudando a Camila com alguns documentos. Mas o rapaz era inocente, não entendia nada de negócios, confiava cegamente no pai. Ah, meu pai sempre cuida dessas coisas, dona Augusta. Pode ficar tranquila, ele só quer proteger a gente. Ele disse, sorrindo. Proteger. Essa palavra me deu náusea. O Dr. Olavo não estava protegendo ninguém. Ele estava aprisionando minha filha antes mesmo do casamento acontecer.
Ele queria controle total sobre a vida dela, sobre o dinheiro do filho, sobre tudo. E ele usava a chantagem emocional, a ameaça de destruir o relacionamento deles, como ferramenta. Faltando 3 dias para o casamento, a Camila teve uma crise de ansiedade tão forte que precisou ir no pronto-socorro. Eu fui com ela. Segurei a mão dela enquanto o médico aplicava um calmante. É estresse de noiva, o médico disse. Mas eu sabia que não era. Era medo. Medo daquele homem poderoso que estava destruindo minha filha antes mesmo dela se tornar parte daquela família. Naquela noite, sentada ao lado da cama dela enquanto ela dormia sedada, eu tomei uma decisão. Eu não ia deixar aquele homem destruir minha filha. Eu não ia ficar de braços cruzados vendo ele transformar a vida dela num inferno. Eu tinha passado anos aguentando a humilhação do Aristides, mas eu não ia deixar minha filha passar pelo mesmo. Eu ia ao casamento. E eu ia encontrar um jeito de parar aquele homem. Não sabia ainda como. Mas uma mãe, quando vê sua cria ameaçada, encontra forças que nem imaginava ter. E eu ia usar todas elas. Uma semana antes do casamento, o Dr. Olavo apareceu na minha casa. Eu nunca vou esquecer aquele momento. Era uma terça-feira de tarde. Eu estava estendendo roupa no varal do quintal quando ouvi a campainha tocar. Abri a porta e ele estava ali, de terno cinza, gravata impecável, aquele perfume caro que enjoava. Dona Augusta, podemos conversar? Ele disse, já entrando sem esperar resposta. Eu deixei ele entrar, o coração batendo descompassado. A gente sentou na sala, ele na minha poltrona velha, que parecia pequena demais para o tamanho dele. Eu no sofá, com as mãos cruzadas no colo para esconder o tremor. Eu vim aqui porque acho importante a senhora entender a situação. Ele começou com aquele tom de quem está fazendo um favor. A Camila é uma moça boa, eu não duvido. Mas ela vem de uma família humilde e o Tiago é herdeiro de um patrimônio considerável. A senhora deve entender minha preocupação de pai. Eu não disse nada, só olhei para ele. Eu preparei uns documentos que garantem que, caso o casamento não dê certo, meu filho não perca metade do que construímos. É só uma formalidade, a senhora entende. Mas a Camila está sendo teimosa, influenciada por essas ideias modernas de que isso é falta de confiança. E eu preciso que a senhora, como mãe dela, convença ela a assinar. O sangue subiu para minha cabeça. Aquele homem tinha vindo na minha casa, sentado na minha sala, me pedir para ajudar ele a chantagear minha própria filha. Dr. Olavo, eu disse com uma calma que eu não sabia que tinha, minha filha não vai assinar nada que ela não queira assinar. E se o senhor está tão preocupado com o dinheiro do seu filho, talvez seja melhor não deixar ele casar. O rosto dele mudou. A máscara de educação caiu, e eu vi o monstro por baixo. Ele se levantou, ficou de pé na minha frente, enorme, ameaçador. A senhora não entendeu, dona Augusta. Isso não é um pedido. É um aviso. Ou a Camila assina, ou eu garanto que esse casamento não acontece. E mais, eu garanto que ela nunca mais vai conseguir emprego decente nessa cidade. Eu conheço todo mundo que importa aqui. Uma palavra minha e ela vai virar persona non grata. Ele se abaixou, ficou com o rosto perto do meu, e eu senti o cheiro de uísque no hálito dele misturado com aquele perfume enjoativo. E se a senhora pensar em contar isso para o Tiago ou para alguém, saiba que ninguém vai acreditar numa merendeira aposentada contra mim. Eu sou o Dr. Olavo. A senhora é... ninguém. Ele saiu da minha casa, deixou a porta aberta, entrou no carro importado e foi embora. Eu fiquei ali sentada, tremendo, com os olhos cheios de lágrimas de raiva. Ele tinha razão numa coisa. Eu era ninguém. Não tinha dinheiro, não tinha poder, não tinha influência. Mas eu tinha uma coisa que ele não esperava. Eu tinha uma filha para proteger. E uma mãe desesperada é a criatura mais perigosa que existe. Foi naquele momento, sentada na minha sala humilde, que eu comecei a planejar. Não sabia ainda exatamente o que, mas eu sabia que precisava estar preparada. Aquele homem tinha declarado guerra, e eu ia dar a ele uma guerra que ele nunca ia esquecer. O dia do casamento chegou num sábado de céu azul, daqueles que parecem promessa de felicidade.
Mas eu estava com um pressentimento ruim no peito desde que acordei. Tomei meu remédio para a ansiedade junto com o café da manhã, rezei 3 terços pedindo proteção para minha filha e me arrumei para o que seria o dia mais importante da vida dela. A cerimônia foi num clube de campo antigo, nos arredores de Poços de Caldas, um lugar enorme com jardins imensos, salão de festas com lustres de cristal que deviam valer mais que minha casa inteira. Tudo pago pelo doutor. Olavo, como ele fazia questão de lembrar a cada pessoa que cumprimentava. Eu que bancoei tudo isso aqui, viu? Só o melhor pro meu filho. A Camila estava linda de fazer doer o coração. O vestido branco com renda parecia de princesa, o véu longo, a grinalda de flores naturais. Mas quando eu olhei nos olhos dela enquanto ajeitava o véu antes de entrar na igreja, vi aquele mesmo medo que eu tinha visto dias atrás. Mãe, eu tô com medo, ela sussurrou. Ele disse que precisa falar comigo hoje, antes da festa acabar, sobre os papéis. Você não vai assinar nada, ouviu bem? Eu disse, segurando o rosto dela entre minhas mãos. Seja o que for que esse homem disser, você diz não. E se ele te ameaçar, você grita, faz escândalo, eu tô aqui. Ela concordou com a cabeça, mas eu vi que ela não acreditava que seria tão simples assim. E não era mesmo. A cerimônia foi bonita. Camila e Tiago trocaram alianças, se beijaram, saíram da igreja debaixo de chuva de arroz. Todo mundo sorria, tirava foto, comemorava. Menos eu. Eu estava de olho no Dr. Olavo, que estava sentado na primeira fila com um sorriso que me dava arrepio. Ele observava tudo como um predador observa sua presa. A festa começou com música clássica, valsa dos noivos, brinde com champanhe caríssimo. Eu estava sentada numa mesa no canto, tentando parecer à vontade naquele ambiente que não era o meu, quando vi. O Dr. Olavo se aproximou da Camila durante a valsa. Ele a puxou para dançar, afastando ela do Tiago com uma desculpa qualquer. E então, enquanto giravam ao som da música, eu vi quando ele apertou o braço dela com força, os dedos afundando na pele delicada. Ela estremeceu, tentou se afastar, mas ele a puxou de volta, aproximou o rosto do ouvido dela e disse alguma coisa que fez o rosto dela ficar branco. Meu coração disparou. Eu me levantei da cadeira, mas antes que eu pudesse chegar perto deles, a música acabou. O Dr. Olavo soltou a Camila, fez uma reverência educada e se afastou em direção ao corredor dos fundos, aquele por onde os garçons entravam e saíam com as bandejas. Poucos minutos depois, vi a Camila também saindo do salão, seguindo na mesma direção. Ela olhou para trás, me viu e seus olhos imploravam por ajuda. Eu não pensei 2 vezes. Ignorei os parentes que tentavam conversar comigo, ignorei o bolo de casamento que estava sendo cortado, ignorei tudo. Entrei pela porta de serviço, aquela por onde os garçons passavam com as bandejas sujas e as garrafas vazias de champanhe. O corredor era comprido, mal iluminado, com cheiro de comida e vinho. Minhas mãos tremiam enquanto eu andava nas pontas dos pés, o som dos meus sapatos velhos abafado pelo carpete vermelho gasto. Lá no fundo, ouvi uma voz. Não estava gritando, o que me assustou ainda mais. Era uma voz baixa, sibilante, cheia de veneno. Vinha da despensa de bebidas. A porta estava entreaberta. Uma fresta de luz escapava, cortando a escuridão do corredor como uma lâmina. Eu me aproximei devagar, o coração batendo tão forte que achei que todos iam ouvir. As palmas das minhas mãos estavam suadas, a boca seca. Espiei pela fresta, e o que eu vi me fez querer vomitar e gritar ao mesmo tempo. A cena que eu testemunhei ali, naquele corredor escuro, foi a gota d'água. Foi o momento em que eu entendi que não havia mais volta, que não havia mais espaço para diálogo, para esperança de que aquele homem mudasse. O doutor Olavo, aquele homem enorme de quase 1,90 m, tinha encurralado minha filha contra as prateleiras cheias de garrafas de vinho caríssimo. Não era uma discussão. Não era uma conversa séria. Era uma tortura fria, calculada, covarde. Ele tinha uma das mãos enormes na nuca dela, os dedos afundados no cabelo cuidadosamente penteado,
prensando a testa da Camila contra os azulejos brancos e frios da parede. A outra mão torcia o pulso dela nas costas, num ângulo que parecia impossível, que parecia que ia quebrar o osso a qualquer momento. Você acha que porque casou com meu filho, o dinheiro é seu? Você acha mesmo que eu ia deixar uma pobretona como você botar as mãos no que eu construí a vida inteira? Ele sibilava no ouvido dela, a voz tão baixa e tão cheia de ódio que me fez tremer da cabeça aos pés. Você vai assinar aquela procuração agora, sua vagabunda ingrata. Você vai me dar controle sobre tudo. E se não fizer isso, eu acabo com você. Eu conseguia ouvir a respiração ofegante da minha filha, o som agudo do ar entrando com dificuldade nos pulmões dela. Ela chorava baixinho, tentando não borrar a maquiagem, tentando não fazer barulho, coitada, como se isso importasse naquele momento de horror absoluto. As lágrimas desciam pelo rosto dela, deixando rastros escuros de rímel. Eu assino o que o senhor quiser, só me solta, por favor. Ela soluçava, a voz quebrada, destruída. Isso mesmo, sua imbecil. Você devia ter assinado quando eu pedi com educação. Mas não, você quis bancar a difícil, quis me desafiar. Ele continuou, apertando mais a nuca dela, fazendo o corpo inteiro dela se contrair de dor. E agora você vai aprender uma coisa. Nessa família, quem manda sou eu. Não você. Não meu filho idiota. Eu. Entendeu? E então ele fez algo que partiu meu coração ao meio. Ele bateu a cabeça dela contra o azulejo. Não foi um tapa, não foi um empurrão. Foi uma pancada seca, deliberada, cruel, toque. O som ecoou naquele espaço pequeno como um tiro. Minha filha soltou um gemido de dor, o corpo todo estremecendo. Se você contar pro meu filho, eu te mato, ele sussurrou, aproximando mais o rosto do ouvido dela. Eu te mato e digo que foi acidente. Você caiu da escada, bateu a cabeça, morreu. Quem vão acreditar? Em você, uma pobretona que ninguém conhece, que apareceu do nada para dar o golpe do baú? Ou em mim, doutor Olavo, médico respeitado dessa cidade há 30 anos? Quem, sua inútil? Ninguém vai acreditar em mim. Eu sei, ela chorava, a voz sumindo. Eu faço o que o senhor quiser. Só me solta, só para de me machucar, por favor. Você devia ter pensado nisso antes. Você devia ter entendido seu lugar. Mas não, você quis brincar de Cinderela. Achou que ia vir aqui e virar princesa, pois saiba de uma coisa. Você não é princesa. Você é minha empregada agora. E a empregada obedece. Ele bateu a cabeça dela contra a parede mais uma vez. Toque. Mais forte dessa vez. Camila gritou, mas ele tapou a boca dela com a mão enorme, abafando o som. Cala essa boca. Você vai sorrir, vai voltar para a festa, vai agir como se nada tivesse acontecido. E segunda-feira de manhã, 7 horas, você aparece no meu escritório para assinar tudo. Se não aparecer, eu garanto que seu casamento dura 1 semana. Eu convenço meu filho de que você é louca, desequilibrada, que inventou essas marcas, que se machucou sozinha para me incriminar. E ele vai acreditar em mim, porque ele sempre acredita no papai. Ele soltou ela de repente e Camila caiu de joelhos no chão, soluçando, segurando o pulso machucado. Ele ajeitou a gravata, passou a mão no cabelo, pegou um guardanapo da prateleira e limpou o suor da testa, como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse acabado de destruir uma pessoa. Levanta daí, arruma esse cabelo e volta para a festa. E sorri. Você é uma noiva feliz, lembra? Ele disse, com um sorriso gelado, antes de sair da despensa. Eu me escondi atrás de uma pilha de caixas de papelão, o corpo todo tremendo. Esperei ele passar. Vi quando ele pegou a taça de vinho que estava numa mesinha do corredor. Aquela que ele tinha deixado ali antes de entrar na despensa para ter as mãos livres para machucar minha filha. Foi quando eu senti algo subir pela minha garganta. Não era medo, não era tristeza, era raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. Uma raiva que queimava nas minhas veias como fogo, que me fazia tremer não de pavor, mas de ódio puro. Aquele homem não era um sogro.
Não era um pai preocupado. Era um demônio com diploma pendurado na parede, com conta no banco, com sobrenome importante. Ele estava destruindo minha filha, humilhando ela, ameaçando matar ela, batendo a cabeça dela contra a parede, tudo por dinheiro, por controle, por poder. E ninguém ia fazer nada. A polícia não ia acreditar nela. O Tiago não ia acreditar nela. A sociedade inteira de Poços de Caldas ia ficar do lado dele, do médico respeitado, não da pobretona que deu o golpe do baú. Eu podia entrar lá gritando. Mas ele era forte, rico, influente. Ele podia me empurrar, me machucar também. E depois ia dizer que eu era louca, que tinha invadido a despensa, que ele estava se defendendo. Ninguém ia acreditar numa merendeira aposentada contra um médico importante. Eu precisava parar ele. Agora, sem encostar um dedo nele, sem dar a ele a chance de virar o jogo. Foi quando olhei para a mesinha do corredor e vi a salvação e a condenação ao mesmo tempo. A taça de vinho dele. Uma taça enorme, de cristal fino e delicado, cheia quase até a borda com vinho tinto caríssimo, daqueles que custam mais do que meu salário de um mês. Ele tinha deixado ali para ter as mãos livres, para machucar minha filha, para aterrorizar ela, para quebrar ela. Minha mão tremeu quando abri minha bolsa. Não de medo, de ódio, de determinação, de uma clareza assustadora sobre o que eu precisava fazer. Peguei a cartela de remédio que eu sempre carregava, aquele calmante forte que o médico tinha me receitado para crises graves de ansiedade, com instruções claras de tomar só meio comprimido por vez, porque mais do que isso era perigoso. Eu não peguei meio, nenhum. Eu abri 4 cápsulas, uma atrás da outra, com os dedos trêmulos, mas firmes, decididos. O pó branco caiu dentro do vinho tinto escuro, criando pequenas nuvens que se dissolveram rapidamente. Mexi com a ponta da minha chave de casa, devagar, vendo o pó desaparecer completamente na cor escura do líquido. Não deixou nenhum rastro visível. Respirei fundo. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia explodir. Dei um chute forte numa caixa de papelão vazia que estava encostada na parede do corredor. Pá! O barulho ecoou, alto, assustador. Lá dentro da despensa, o silêncio foi imediato. Ouvi minha filha prender a respiração. "Quem tá aí?" O Dr. Olavo gritou, a voz cheia de raiva. Eu me escondi atrás de uma pilha de cadeiras dobráveis. Me agachei, me fiz pequenininha, o coração quase saindo pela boca. Ouvi a porta se abrindo com força. Ouvi os passos pesados dele no carpete. Vi, pela fresta entre as cadeiras, quando ele olhou para o corredor vazio, irritado, nervoso. E então vi quando ele pegou a taça, com aquela mão grande que tinha acabado de machucar minha filha, e num gesto rápido, num impulso de raiva e nervosismo, virou o vinho todo de uma vez. Engoliu num gole só. Engoliu a própria sentença sem saber. Ele limpou a boca com as costas da mão, colocou a taça vazia de volta na mesa e voltou para o salão ajeitando a gravata, o rosto vermelho de raiva. A Camila saiu da despensa segundos depois, o cabelo desarrumado, a maquiagem borrada, o pulso roxo, segurando a cabeça com uma das mãos. Ela cambaleou, quase caiu. Eu saí do meu esconderijo e corri para ela. A abracei, senti o corpo dela tremendo, quebrado. Limpei o rosto dela com meu lenço, tentei arrumar o cabelo dela, enxuguei as lágrimas. "Fica perto de mim", eu sussurrei no ouvido dela. "Não sai do meu lado. Não fala com ele sozinha nunca mais. Promete." "Eu prometo, mãe, mas ele vai me destruir. Ele disse que segunda-feira..." Ela começou. "Não vai chegar na segunda-feira", eu disse, olhando nos olhos dela. Ela não entendeu o que eu quis dizer. E era melhor assim. Voltamos para o salão de mãos dadas. A festa continuava. As pessoas riam, dançavam, comiam. Ninguém sabia do horror que tinha acontecido naquele corredor. Ninguém via as marcas escondidas debaixo do vestido de noiva da Camila. 10 minutos depois, o Dr. Olavo subiu no palco. Ele adorava ser o centro das atenções. Adorava mostrar poder. Adorava fazer discursos.
Pegou o microfone, bateu nele 2 vezes para chamar a atenção de todo mundo. As conversas foram parando, as pessoas se viraram para ele. Eu quero propor um brinde. Ele começou, abrindo os braços de forma teatral. Mas a voz saiu pastosa, arrastada, estranha. Ele piscou várias vezes, confuso, como se não entendesse o que estava acontecendo com ele. Aos noivos, a minha. Ele parou no meio da frase. A mão que segurava o microfone começou a tremer. Ele olhou para a mão como se ela não fosse dele. As pernas começaram a bambar. Eu quero... O que... Ele balbuciou, a língua presa, as palavras sumindo. Os olhos dele reviraram. Primeiro um, depois o outro, as pupilas sumindo, só o branco aparecendo. Os joelhos dobraram, as pernas cederam, e ele caiu para frente como uma árvore podre sendo derrubada por um machado. O corpo enorme desabou no chão do palco com um estrondo horrível. Bum! A cara bateu primeiro, o nariz esmagado contra o chão de madeira, sangue espirrando. O microfone caiu da mão dele e deu aquele chiado agudo, terrível, que fez todo mundo tapar os ouvidos. Por um segundo, houve silêncio absoluto. Ninguém se mexeu, ninguém respirou. E então veio o caos. Os convidados gritaram. Cadeiras caíram, mulheres choraram, homens correram para o palco. Dona Hortência começou a gritar histericamente. Olavo! Olavo! Alguém ajuda! É o coração dele! Alguém chama a ambulância! Eu segurei a mão da minha filha e apertei com força. Ela me olhou, os olhos ainda vermelhos de tanto chorar, ainda confusa com tudo. E eu só balancei a cabeça devagar e sussurrei. Deus protege quem precisa ser protegido. E rezei. Rezei baixinho, ali mesmo, no meio daquele tumulto. Senhor, perdoa o que eu fiz, mas era minha filha. Era minha filha. O que aconteceu depois foi um borrão de gritos, correria, pessoas ligando para a ambulância, médicos convidados correndo para o palco tentando reanimar o Dr. Olavo. Ele estava caído ali, duro, os olhos revirados, espuma saindo pelo canto da boca, o corpo convulsionando. A esposa dele, Dona Hortência, estava em pânico total, gritava que era o coração, que ele tinha histórico de pressão alta, que alguém fizesse alguma coisa, pelo amor de Deus. O Tiago estava branco como cera, ajoelhado do lado do pai, chorando, repetindo, pai, pai, acorda, por favor. Os convidados formavam um círculo ao redor do palco, alguns filmando com celular, outros rezando, outros simplesmente paralisados pelo choque. Eu fiquei ali, sentada na minha cadeira, segurando a mão da Camila que tremia como vara verde. Por fora, eu estava calma, composta. Uma mãe preocupada com o sogro do genro tendo um problema de saúde. Por dentro, meu coração batia descompassado, minha mente girava, e eu repetia mentalmente como uma reza. Senhor, perdoa o que eu fiz, mas era minha filha, eu não tinha escolha. Os paramédicos chegaram em 15 minutos, que pareceram uma eternidade. Entraram correndo com a maca, com os equipamentos, com aquela eficiência fria de quem vê emergências todo dia. Colocaram ele na maca, o corpo enorme, pesado, inerte. Entubaram, aplicaram soro, mediram pressão, verificaram os sinais vitais. Ouvi um dos paramédicos dizer para o outro, pulso fraquíssimo, pressão caindo, pupilas não reagem. Pode ser AVC, pode ser overdose, não sei. Vamos ter que correr. Levaram ele para a ambulância. O Tiago foi junto, pálido, sem entender nada, sem conseguir processar que o pai todo-poderoso dele estava ali, desmaiado, indefeso. A festa acabou ali mesmo. Os convidados foram embora aos poucos, sussurrando entre si, especulando. Foi o coração, uns diziam. Deve ter bebido demais, outros comentavam. Estresse de pagar esse casamento todo, alguns sugeriam. Eu e a Camila ficamos ali, sentadas numa mesa vazia, cercadas pelos destroços da festa. Pratos com comida pela metade, taças de champanhe abandonadas, guardanapos amassados.
Ela me olhou com aqueles olhos vermelhos, assustados, e perguntou baixinho: Mãe, o que foi que aconteceu? Não sei, minha filha, mas Deus sabe o que faz. Eu respondi, apertando a mão dela. 2 horas depois, o Tiago ligou pedindo pra gente ir pro hospital. No caminho, minha filha ficou quieta, olhando pela janela do táxi, perdida em pensamentos. De repente, ela virou para mim e perguntou, com uma voz pequena, assustada: Mãe, o que aconteceu com ele? Foi castigo de Deus? Eu olhei para ela, para minha filha linda, que tinha sido espremida contra uma parede, que tinha levado a cabeça batida contra o azulejo, que tinha sido ameaçada de morte no dia do próprio casamento. Eu apertei a mão dela e respondi: Às vezes, minha filha, Deus usa as ferramentas que tem à mão, e às vezes essas ferramentas são mães desesperadas. Ela não entendeu completamente o que eu quis dizer, mas alguma coisa nos olhos dela mudou, como se ela soubesse, no fundo, que aquilo não tinha sido acidente. Mas ela não perguntou mais nada. E eu não disse mais nada. No hospital, a verdade começou a aparecer, mas não a verdade inteira. Nunca a verdade inteira. Os médicos fizeram exames de sangue e encontraram níveis altíssimos de benzodiazepínicos misturados com álcool. Intoxicação medicamentosa severa. O Dr. Olavo tinha entrado em coma induzido, o corpo lutando contra a overdose, os rins falhando, o fígado sobrecarregado. A polícia foi acionada porque acharam muito estranho. Um médico renomado, em pleno casamento do filho, cercado de gente, sofrendo uma intoxicação? Não fazia sentido. Tinha que investigar. O delegado, doutor Juvenal, um senhor de cabelos completamente brancos e óculos de lentes grossas, chamou a família toda para conversar numa salinha do hospital. Eu estava lá, sentada num canto, quieta como um ratinho, invisível como sempre fui a vida inteira. Só mais uma velha pobre, mãe da noiva, sem importância nenhuma naquele cenário de gente rica e importante. O delegado perguntou se o Dr. Olavo tomava algum tipo de medicamento controlado. Dona Hortência balançou a cabeça com força. Não, delegado, nunca! Meu marido era completamente contra essas coisas. Ele sempre dizia que remédio tarja preta era pra gente fraca, que ele nunca ia precisar disso. E durante a festa, alguém viu ele tomar alguma coisa? Algum comprimido? Alguma cápsula? O delegado insistiu. Ninguém tinha visto nada. O Dr. Olavo estava bem, tinha feito o discurso na igreja, tinha dançado, tinha cumprimentado os convidados, tinha bebido champanhe e vinho. Estava normal. E, de repente, não estava mais. Foi aí que minha filha fez algo que eu não esperava, algo que me encheu de orgulho e medo ao mesmo tempo. Ela se levantou da cadeira onde estava sentada ao lado do Tiago, limpou as lágrimas do rosto, endireitou os ombros e disse com uma voz firme que eu nunca tinha ouvido antes: Delegado, eu preciso falar com o senhor. Em particular, é importante. O delegado olhou para ela surpreso. A senhora é a noiva, não é? A nora do Dr. Olavo? Sou. E eu tenho informações sobre ele que o senhor precisa saber. Mas precisa ser em particular. Ela repetiu. Eles entraram numa salinha. Eu fiquei do lado de fora, rezando, tremendo, sem saber o que ia acontecer. Será que ela ia contar sobre a agressão? Será que isso ia complicar tudo? Será que iam suspeitar de mim? 10 minutos depois, a porta se abriu. A Camila saiu primeiro, com os olhos vermelhos, mas com o queixo erguido, com uma postura que eu nunca tinha visto nela. Ela tinha entrado naquela sala como uma vítima assustada. Ela saiu como uma mulher que tinha tomado uma decisão. O delegado veio logo atrás dela, o rosto sério, preocupado. Ele pediu para chamar o médico legista imediatamente. Na frente de todo mundo, do Tiago que estava confuso, da dona Hortência que chorava, dos parentes que sussurravam, minha filha levantou a manga comprida do vestido de noiva. O braço dela estava roxo, completamente roxo, marcado pelos dedos grossos do Dr. Olavo. Cada dedo estava perfeitamente delineado na pele dela, como se alguém tivesse pintado com tinta roxa. A marca era impossível de ignorar, impossível de explicar como acidente.
Ela virou de costas e mostrou o pulso torcido, inchado, com um hematoma enorme que ia do punho até quase o cotovelo. Depois levantou o véu e mostrou o galo enorme na testa, vermelho, roxo, do tamanho de um ovo, onde ele tinha batido a cabeça dela contra o azulejo. O silêncio na sala foi absoluto. Todo mundo olhava, boquiaberto, sem conseguir processar o que estava vendo. "O doutor Olavo fez isso comigo hoje", ela disse, a voz tremendo, mas firme, cada palavra saindo clara, definitiva. "Umas 2 horas antes dele passar mal, ele me encurralou na despensa de bebidas nos fundos do clube, me prensou contra a parede, bateu minha cabeça contra o azulejo, torceu meu pulso. Disse que ia me matar se eu não assinasse uns documentos dando poder para ele sobre os bens do Tiago. Disse que ia fazer parecer acidente. Disse que ninguém ia acreditar em mim porque ele é o doutor Olavo, médico respeitado, e eu sou só uma pobretona que apareceu para dar golpe do baú." O Tiago ficou branco. Ele levantou da cadeira cambaleando, olhou para ela como se estivesse vendo um fantasma. "Camila, o que... Meu pai nunca... Ele não seria capaz." "Seu pai é um monstro", ela cortou, virando para olhar nos olhos dele pela primeira vez com total sinceridade, sem medo. "E eu passei semanas com medo de te contar, porque ele disse que ia fazer você pensar que eu era louca, que eu estava inventando história para destruir a família de vocês. Mas eu não aguento mais, Tiago. Olha para mim. Olha para o que ele fez comigo no dia do nosso casamento. Olha para as marcas, isso aqui é real." O médico legista, Dr. Inácio, um homem magro de jaleco branco, se aproximou dela e pediu licença para examinar. Ele olhou o braço com atenção, tocou delicadamente, mediu a marca com uma régua. Examinou o pulso, testou a mobilidade, viu ela fazer careta de dor. Olhou o galo na testa, apalpou com cuidado. "Essas marcas são compatíveis com agressão física recente", ele disse, falando para o delegado mais alto o suficiente para todos ouvirem. "As equimoses no braço mostram formato claro de dedos, pressão forte e prolongada. O pulso apresenta torção, com início de hematoma profundo, indicando força aplicada além do limite natural de movimento. A contusão na testa tem formato compatível com impacto contra a superfície lisa e dura. Todas as lesões têm aproximadamente 2 a 3 horas, o que coincide com o horário que a vítima relatou." Vítima. Ele chamou minha filha de vítima e era isso que ela era. O delegado anotou tudo num caderninho pequeno. "Alguém mais testemunhou essa agressão?" Camila balançou a cabeça. "Não." "Ele me chamou sozinha. Disse que precisava resolver um assunto urgente antes da festa acabar. Me levou para aquela despensa. Trancou a porta. E..." Ela engoliu seco, as lágrimas voltando. "E fez o que fez." "A porta da despensa estava trancada?" o delegado perguntou. "Por dentro, sim. Ele trancou quando entrou." O delegado pediu para preservarem a cena no clube. Mandou uma equipe para lá imediatamente. Horas depois, os peritos encontraram fios de cabelo loiro, da Camila, no chão da despensa. Encontraram arranhões na parede de azulejo, onde ela tinha tentado se apoiar, onde as unhas dela tinham raspado tentando se defender. Encontraram também a taça dele, ainda com resíduo de vinho tinto no fundo, abandonada na mesinha do corredor, e levaram para análise. 3 dias se passaram como um pesadelo interminável. 3 dias em que o Dr. Olavo ficou em coma, ligado em máquinas, os médicos lutando para salvar a vida dele enquanto a polícia investigava o que tinha acontecido. No 3º dia, ele acordou. Abriu os olhos devagar, confuso, sem saber onde estava. Mas ele não foi para casa. Mal ele recobrou consciência, ainda com o tubo sendo retirado da garganta, 2 policiais entraram no quarto e o algemaram na cama do hospital. O Dr. Olavo foi indiciado por extorsão, ameaça de morte, cárcere privado, lesão corporal grave e tentativa de coação. A cidade inteira entrou em choque. O médico importante, respeitado, dono de clínicas, membro do clube, amigo do prefeito, era um agressor. As notícias se espalharam como fogo.
Pacientes cancelaram consultas, funcionários pediram demissão. O império dele começou a desmoronar. Sobre os remédios que causaram a overdose, a investigação foi exaustiva, mas inconclusiva. A polícia analisou a taça de vinho, encontrou resíduos de benzodiazepínicos, mas não encontrou digitais além das do próprio Dr. Olavo. Investigaram todos os garçons, todos os funcionários do clube, todos os convidados. Ninguém tinha visto nada suspeito. A conclusão oficial foi que, na confusão da festa, no nervosismo após agredir a nora, na bebedeira, porque o exame toxicológico mostrou alto nível de álcool no sangue, o Dr. Olavo provavelmente tinha tomado calmantes. Talvez alguém tivesse deixado numa mesa. Talvez ele carregasse escondido contra seus próprios princípios e tomou sem pensar. Talvez na raiva, no estresse, ele tenha tomado mais do que devia. Talvez ele mesmo tenha esquecido que tinha tomado e tomou de novo. Ninguém nunca ia saber a verdade. O delegado chegou a me perguntar, numa entrevista de rotina com todos os familiares próximos, se eu tinha visto algo suspeito durante a festa. Dona Augusta, ele disse com aquele olhar cansado de quem já viu muita coisa ruim na vida, a senhora estava perto da sua filha o tempo todo? Não, delegado. Eu estava na minha mesa, lá no canto. Eu só vi quando ela saiu do salão um pouco antes do Dr. Olavo passar mal. Mas eu pensei que ela tinha ido no banheiro, arrumar a maquiagem, essas coisas de noiva. A senhora viu o Dr. Olavo tomar algum remédio? Algum comprimido? Não, delegado. Eu nem cheguei perto dele. Eu sou só a mãe da noiva, o senhor sabe. Gente como eu não se mistura com gente como o Dr. Olavo. Ele me olhou. Viu uma senhora de 47 anos, cabelo meio grisalho, mãos calejadas de tanto trabalhar, vestido simples, olhos cansados. Viu exatamente o que eu sempre fui, invisível. E a senhora toma algum tipo de medicação controlada, dona Augusta? Meu coração pulou uma batida, mas eu mantive o rosto calmo. Tomo sim, delegado, para ansiedade. Meu médico receitou faz tempo. Eu tenho a receita em casa, se o senhor quiser ver. Que tipo de medicação? Eu falei o nome do remédio. O mesmo que estava no sangue do Dr. Olavo. E a senhora trouxe essa medicação para a festa? Sempre carrego na bolsa, delegado. Nunca se sabe quando vou ter uma crise, mas eu não tomei nada na festa, não precisei, graças a Deus. A senhora poderia me mostrar sua cartela de remédios? Eu abri minha bolsa, peguei a cartela. Tinha 8 cápsulas. Eu tinha saído de casa com 12. Tinha usado 4 na taça do Dr. Olavo. Mas na noite do casamento, quando cheguei em casa, eu tinha colocado 4 cápsulas de uma cartela velha no lugar das que eu tinha usado. A cartela estava completa. O delegado olhou, anotou o lote do medicamento, devolveu para mim. Obrigado, dona Augusta. A senhora pode ir. Qualquer coisa a gente liga. Delegado, eu disse antes de sair. Esse homem, o Dr. Olavo, ele realmente fez aquelas coisas com a minha filha? Ele suspirou. As evidências físicas são muito claras, dona Augusta. E temos os depoimentos. Sim, ele fez. Eu baixei a cabeça, deixei uma lágrima, verdadeira, escorrer. Que Deus perdoe ele então, e que a justiça seja feita. Pode deixar que vai ser, ele disse com um olhar duro. E foi mesmo. O processo contra o Dr. Olavo foi rápido para padrões brasileiros. As provas eram incontestáveis. As marcas físicas na Camila eram irrefutáveis. O depoimento dela era detalhado, consistente, emocionado. Os peritos confirmaram tudo. Não havia defesa possível. 6 meses depois, ele foi condenado a 6 anos de prisão em regime fechado. Perdeu o registro médico. O Conselho Regional de Medicina cassou ele imediatamente. As 3 clínicas foram vendidas para pagar a indenização milionária que ele teve que pagar para Camila por danos morais e físicos. Perdeu a casa, os carros, tudo. Perdeu tudo. Dona Hortência pediu divórcio 2 meses depois da condenação. Soubemos depois, através dela, que aquele homem tinha feito coisas terríveis com ela durante 30 anos de casamento.
coisas que ela nunca teve coragem de contar para ninguém porque ele ameaçava tirar tudo dela, inclusive o filho. Ele controlava cada centavo que ela gastava, cada lugar que ela ia, cada pessoa com quem ela falava. Era um cárcere invisível, disfarçado de casamento de sucesso. Ver ele caído, preso, sem poder nenhum, deu para ela a coragem que faltava há décadas. Ela se libertou. E levou metade do que sobrou, porque os bens anteriores ao casamento eram dela também. Camila e Tiago continuaram casados, o que surpreendeu muita gente. Foi difícil no começo. Muito difícil. O Tiago precisou de terapia intensiva para processar que o pai que ele idolatrava, que ele achava que era herói, era na verdade um monstro. Teve crise, teve depressão, teve momento que ele quis acreditar que o pai era inocente, que a Camila tinha inventado, mas as marcas estavam lá, as provas estavam lá. E no fundo, lá no fundo, o Tiago sempre tinha visto sinais, a forma como o pai tratava a mãe, as explosões de raiva por coisas pequenas, o controle obsessivo, ele só não tinha querido ver. Aos poucos, com terapia, com o apoio da Camila, com paciência, ele escolheu. Escolheu ficar do lado da esposa. Escolheu acreditar nela. Escolheu construir uma família diferente da que ele tinha vindo. Hoje, 18 anos depois daquele casamento fatídico, eles têm 2 filhos lindos, moram numa casa simples, mas cheia de amor, aqui em Poços de Caldas. O Tiago trabalha como contador autônomo, longe do império que o pai construiu. A Camila dá aula de administração numa escola técnica, ajudando jovens a terem a educação que ela teve. Eles vêm me visitar todo domingo, almoçam comigo, e eu faço aquele frango com quiabo que eles adoram, o mesmo que minha mãe fazia lá em Cataguases. A vida deu uma volta completa. Quanto a mim, eu continuo carregando meus remédios tarja preta na bolsa, meu terço também, e uma consciência que eu aprendi a fazer as pazes, porque eu sei, no fundo do meu coração, que protegi minha filha do único jeito que eu podia, do jeito que uma mãe sem poder, sem dinheiro, sem voz, conseguiu proteger. E se isso me faz pecadora aos olhos de Deus, eu vou ter que responder por isso um dia quando eu chegar lá em cima. Mas eu tenho certeza que quando eu contar para ele sobre aquele homem batendo a cabeça da minha filha contra a parede, sobre as ameaças de morte, sobre o terror nos olhos dela, ele vai entender. E eu faria tudo de novo. Tudo. Nunca se sabe quando uma mãe vai precisar proteger sua cria de outro monstro de gravata. Hoje acordo todo dia às 6 da manhã, mesmo sendo aposentada há 10 anos. O corpo já acostumou com uma vida inteira de levantar cedo para trabalhar. Faço meu café preto bem forte, do jeito que aprendi com meu pai lá em Cataguases, e sento na mesinha da cozinha para planejar o dia. A casa é pequena, só 2 quartos e uma salinha, mas é minha, paguinha com o dinheiro da aposentadoria. Fica num bairro tranquilo aqui de Poços de Caldas, pertinho da escola onde eu trabalhei tantos anos como merendeira. Minha rotina é simples e eu gosto assim. Às segundas, quartas e sextas, eu organizo minhas coisas, faço faxina, cuido das plantinhas da janela. Às terças e quintas eu vou no grupo da terceira idade aqui do bairro. A gente se reúne no salão da igreja, faz alongamento com a professora Creuza, uma senhora enérgica que não parece ter 70 anos, depois toma um cafezinho com bolo e fica conversando sobre a vida. Tem a dona Ivonete, que foi professora primária a vida inteira e conta histórias engraçadas dos alunos. Tem a dona Quitéria, que perdeu o marido no mesmo ano que eu perdi o Aristides, e a gente se entende sem precisar falar muito. Tem o seu Gumercindo, viúvo também, que toca violão e canta modinhas antigas que me fazem lembrar da minha infância. Ninguém ali sabe da minha história completa. Eles sabem que sou viúva há muitos anos, que criei minha filha sozinha, que trabalhei como merendeira durante décadas. Sabem que minha filha casou com um moço de família conhecida aqui da cidade, que teve um casamento complicado, mas que deu certo no final. Não sabem do doutor Olavo, da taça de vinho, do segredo que carrego comigo há 18 anos. E não precisam saber. Minha maior alegria são meus 2 netinhos, o Pedro e a Luísa. O Pedro tem 7 anos e é a cara do pai, calminho, estudioso, adora livros e quebra-cabeças.
A Luísa tem 5 e é pura energia. Parece comigo quando eu era criança. Vive subindo em árvore, correndo, inventando brincadeiras. Eles me chamam de Vovó Augusta e vêm me visitar todo domingo depois da missa. A Camila e o Tiago chegam por volta do meio-dia. Eu sempre preparo um almoço caprichado, aquele frango com quiabo, o arroz com pequi quando acho no mercado, o angu mole bem batidinho, do jeito que minha mãe fazia. A Luísa entra correndo pela porta, me abraça pelas pernas, gritando: Vovó, vovó, trouxe um desenho para você. O Pedro vem atrás, mais tímido, mas com aquele sorriso doce que derrete meu coração. Depois do almoço, enquanto a Camila e o Tiago lavam a louça, eu nem deixo, mas eles insistem, eu sento na minha poltrona velha da sala com os netos no meu colo e conto histórias. Não as histórias difíceis, claro. Eu conto sobre a minha infância em Cataguases, sobre como era brincar na rua sem medo, sobre as festas juninas, sobre a minha mãe costurando à mão aqueles bordados lindos. Eles ficam quietinhos, ouvindo, fascinados por um mundo tão diferente do deles. Às vezes, a Luísa pergunta: Vovó, naquele tempo não tinha iPad? E eu rio, explico como era a vida sem internet, sem celular, sem televisão colorida. Eles ficam de boca aberta, achando impossível. As tardes de domingo são minhas favoritas. Depois que eles vão embora, eu fico na varanda, tomando meu chá de erva cidreira, olhando o movimento calmo da rua. Às vezes pego meu álbum de fotos e fico folheando, vendo minha vida passar ali, em imagens amareladas pelo tempo. Tem fotos de quando eu era menina em Cataguases, de pé no quintal da casa dos meus pais. Tem do meu casamento com o Aristides. Eu olho para aquela moça de 20 anos, de véu e grinalda, e quase não reconheço. Tem da Camila bebê, da Camila fazendo aniversário, da Camila se formando. Tem do casamento dela. Eu evito olhar muito para essas, porque trazem memórias pesadas. E tem as fotos recentes, dos netos, cheias de cor, de vida, de futuro. Às vezes, de noite, antes de dormir, eu pego meu terço que fica sempre na mesinha de cabeceira, junto com a foto da minha mãe, e rezo. Peço perdão pelo que fiz há 18 anos. Peço proteção para minha família. Agradeço por estar viva, por ter saúde, por ter meus netos, por ter visto minha filha se libertar e construir uma vida boa. Olho para a foto da minha mãe, aquela foto antiga, em preto e branco, onde ela tá séria como as pessoas ficavam nas fotos antigamente. E imagino ela dizendo: Você fez o que uma mãe tinha que fazer, Augusta. Protegeu sua cria. Eu teria feito o mesmo. E eu acredito que ela teria mesmo. Minha vida hoje é tranquila, humilde, cheia de pequenas alegrias que antes eu não sabia valorizar. É acordar e ver o sol entrando pela janela da cozinha, fazendo aquele quadradinho de luz quente no chão. É ouvir o barulho dos passarinhos no quintal da vizinha. É sentir o cheiro do café fresco. É o abraço apertado dos meus netos, aquele abraço de criança que aperta com força, porque não sabe medir, porque ama sem limites. É a Camila me ligando todo dia, religiosamente, às 7 da noite. Oi, mãe, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Sempre a mesma pergunta, sempre a mesma preocupação. E eu sempre respondo: tá tudo ótimo, minha filha. E aí, como foi seu dia? É dormir em paz, sabendo que minha filha está segura, feliz, livre daquele homem que queria destruir ela. Sabendo que meus netos estão crescendo numa casa sem medo, sem violência, sem terror disfarçado de luxo. Eu não tenho muito. Não tenho dinheiro guardado. Não tenho joias, não tenho carro. Minha casa é simples, meus móveis são velhos, minha roupa é básica. Mas eu tenho o suficiente. Tenho amor, tenho família, tenho dignidade. E depois de tudo que vivi, o casamento difícil com o Aristides, a luta para criar a Camila sozinha, o terror daquele casamento, isso é mais do que eu poderia pedir. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma senhora de 65 anos, cabelos completamente brancos agora,
rugas fundas ao redor dos olhos e da boca, mãos calejadas e manchadas de tanto trabalhar. Vejo uma mulher cansada, com o peso dos anos, com as dores da idade, mas vejo também uma mulher que sobreviveu, que protegeu, que venceu. Uma mulher que não se dobrou diante do medo, que não deixou um homem poderoso destruir sua filha, que encontrou coragem onde não sabia que tinha, e isso, meus queridos, é a maior vitória de todas. Não é a casa grande, não é o dinheiro no banco, não é o status social. É olhar no espelho e saber que você fez o que era certo, mesmo quando era difícil, mesmo quando era assustador, mesmo quando podia dar errado. Eu preciso dizer uma coisa. Existe gente perigosa que se esconde atrás de dinheiro, de diploma, de respeito da sociedade. Gente que usa o poder para destruir quem é mais fraco. Se você tem uma filha que está entrando numa família que parece perfeita demais, presta atenção nos sinais. Se ela começa a ficar quieta, assustada, se ela muda de comportamento, isso é um sinal de alerta vermelho. E se você é uma mulher que está passando por algo parecido com o que minha Camila passou, um sogro, um marido, um patrão que te pressiona, que te ameaça, eu te digo olhando nos seus olhos através dessa tela. Você não precisa aguentar. Ninguém tem o direito de te humilhar, de te ameaçar, de fazer você sentir medo dentro da sua própria vida. Eu aprendi que proteger quem a gente ama, às vezes, exige a gente fazer coisas que nunca imaginou ser capaz. E eu fiz isso. Do meu jeito, com as ferramentas que eu tinha como uma mulher sem poder, sem dinheiro, sem voz, eu protegi minha cria. E faria tudo de novo. Não fique calada. Não aceite a chantagem. Quando você mostra as marcas, quando você conta a verdade com coragem, quando você pede ajuda, sempre tem alguém que vai te ouvir. Sempre tem justiça, mesmo que demore. Hoje eu vivo em paz porque minha filha está livre, porque aquele homem pagou pelo que fez. E eu posso abraçar meus netos sabendo que eles vão crescer numa casa sem medo. E agora, meus queridos, eu preciso falar uma coisa que me deixa triste. A maioria das pessoas que clicam nos meus vídeos saem antes mesmo de eu me apresentar, antes de conhecerem minha história. E isso dói no meu coração, porque cada história que eu conto pode ajudar alguém. Então, se você chegou até aqui, se você me ouviu até o final, me prova. Deixa um like agora, se inscreve nesse canal, ativa o sininho e nos comentários escreve: "Estou te vendo ainda". Escreve isso para eu saber que você ficou, que você me ouviu, que minha história não foi em vão. Faça isso agora. Isso me dá forças para continuar contando essas histórias que podem salvar vidas. Eu conto minha história não para vocês me julgarem, mas para abrir os olhos de quem precisa. Para mostrar que mãe que vê filha ameaçada vira leoa. Minha dor virou minha força. E se uma pessoa reconhecer os sinais de perigo por causa do que contei aqui, já valeu cada lágrima. Transformei minha dor em propósito. Cada vez que conto o que vivi, estou dizendo para alguma mulher lá fora: você merece respeito, você merece paz, você pode sair dessa, você não está sozinha. Isso aqui não é entretenimento, é conscientização, é prevenção, é amor transformado em ação. O respeito à dignidade humana é um valor universal, não importa onde você esteja. Se você conhece alguém numa situação parecida, seja a ajuda que essa pessoa precisa. Seja a voz quando ela perdeu a própria de tanto medo. E lembra, coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e agir mesmo assim. É ser uma velhinha de bolsa e terço, e ainda assim encontrar forças para proteger quem ama. Que Deus abençoe cada um de vocês. O silêncio só protege o monstro. A voz, a coragem, a verdade, essas sim protegem a vítima. Um beijo no coração de cada um. E não esquece, estou te vendo ainda nos comentários. Eu vou ler cada um, pode ter certeza.